Oi pessoal, tudo bem? Me escutam bem? Vamos fazer a live hoje sobre a nova lei do regime cambial de investimento estrangeiro, que saiu aí no finzinho de 2021. Deixa eu esperar o pessoal entrar um pouquinho. Tudo bom? Letícia, bem-vinda. E aí pessoal? Muito bom, Ana. Bem-vinda. Espero que tenham passado bem de ano aí, tá? Ontem foi dia de Reis, né? Então acabaram as festividades do Natal. Agora vamos começar a pegar sério. Muito bom. Mas para entrar mais alguém, a gente já começa. Misericórdia, qual é o tema mesmo? A Letícia perguntando. É o seguinte, o tema saiu uma lei agora mudando o regime dos contratos de câmbio no Brasil, compra e venda de dólar e também no registro de investimento estrangeiro. Tem a ver também com a conta de não residente, né? Acho que isso te interessa aí, você que mora fora. Nova York foi ótimo, no final teve um probleminha aí, peguei Covid lá, fiquei mais uma semana além do prazo, mas no fim voltei bem, graças a Deus tudo tranquilo. Ah, o Valentim tá aí também. Oi, Valentim, bem-vindo. Bom, pessoal, já temos algumas pessoas aí, vamos começar, né? É o seguinte, na última semana do ano, o Banco Central, na verdade o governo federal, né, a presidência, publicou uma lei 14.286, saiu bem no finzinho do ano, foi publicado dia 29 de dezembro. Wellington, bem-vindo. E essa lei muda um pouco o regime cambial no sentido não de letra de câmbio de cheque, mas no sentido de contratos de câmbio, né, de compra e venda de moeda estrangeira, e muda também uma parte do sistema de investimento estrangeiro no Brasil, mas no sentido de liberalizar. E é uma lei muito interessante, até quem for profissional da área, estudante da área, porque ela meio que faz uma consolidação das normas. Então ela revoga aí quase 200 dispositivos antigos e tenta consolidar as normas numa lei só. Então ela tem coisas que são de interesse imediato para as pessoas, né, sob conta de não residente e tal, e tem coisas também que são de interesse para quem? Para contadores, advogados, pessoas do mercado financeiro, porque ela reestrutura um pouco o mercado financeiro, inclusive a questão da capitalização dos bancos. É uma lei, na verdade, estrutural, muito importante, que vem em linha, na mesma linha dos esforços do Banco Central dos últimos anos, no sentido de padronizar a legislação contábil brasileira, né, com a legislação internacional, até falei sobre isso ontem nos stories, e de liberalizar um pouco o mercado, o mercado bancário brasileiro. Não só o câmbio, mas também dos bancos comerciais. O Nubank, né, gente, aí, super unicórnio, estrela aí do mundo, veio disso, dessa sequência de liberalizações do Banco Central tentando trazer mais competitividade ao mercado, e está funcionando. Hoje você tem muitas fintechs, muito mais empresas de câmbio, bancos eletrônicos, né, a gente fala, empresas de cartão de crédito e tal, tudo isso tem vindo numa onda de liberalização importante. E essa lei meio que dá uma consolidada nisso. A lei é bastante grande, inclusive as coisas que ela revoga são tão importantes quanto as coisas que ela diz, então eu separei aqui os tópicos mais importantes. Essa live, em geral, eu faço uma live de 10, 15 minutos, essa talvez vai ser um pouco mais longa. Quem tiver dúvidas, comentários, tá? Fique à vontade para comentar. Lu Vanderlei, Wellington, todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Então, a lei tem basicamente duas partes. Lei 14.000, né, gente? Vou pegar o número dela aqui. Lei 14.286. Ela tem basicamente duas partes. Uma que fala da parte do câmbio mesmo, né, de compra e venda de moeda estrangeira, e uma outra que fala mais da organização do sistema financeiro, incluindo capitalização de bancos e investimentos estrangeiros, inclusive regras de funcionamento interno do sistema financeiro, de penalidades, esse tipo de coisa. Então eu vou falar mais ou menos nessa divisão. Primeiro a parte cambial, depois a parte de investimento estrangeiro. Para contextualizar vocês um pouquinho melhor, por que essa norma revogou 200 dispositivos e tentou consolidar tudo? Porque é típico das democracias modernas, que são democracias fracas, assim, em que o governo é muito dissociado da população e que as leis são muito dissociadas dos costumes, né? Ninguém sabe as leis. Que você tem um excesso de leis. Então nem o governo sabe direito quais leis estão em vigor. Esse governo atual que nós temos no Brasil, do Bolsonaro, nessa parte ela tem indo bem. De volta e meia, assim, a cada 2, 3 meses,
ele solta uma norma, uma lei só revogando. Às vezes uma lei revoga 200, 300, 400 dispositivos. Está tentando racionalizar a legislação federal. Isso, na verdade, isso não é uma coisa boa. No mundo inteiro isso acontece, isso é um sinal de fraqueza. É um sinal que o sistema jurídico está ficando incompreensível e que os operadores não sabem o que ele diz. Então eles estão tentando remendar. Não é uma coisa boa, não. Mas, numa situação ruim, pelo menos dá uma ajudinha. Então essa lei vem um pouco nesse sentido também, tá? Vamos lá. Agora sim, direto ao assunto. Um detalhe interessante é o seguinte. Essa lei diz que os responsáveis pela classificação do câmbio passam a ser principalmente os clientes e que os bancos vão criar sistemas eletrônicos para orientar a pessoa a classificar a operação. O que isso quer dizer? Digamos que a Letícia está nos assistindo, mora no exterior, quer mandar um dinheiro para o pai dela aqui no Brasil. Na hora que ela vai mandar, ela tem que dizer, olha, isso aqui é um pagamento, porque meu pai me vendeu um carro. Isso aqui é uma doação, estou dando dinheiro para meu pai. Isso aqui é um empréstimo, estou emprestando dinheiro e ele vai me devolver. Porque cada operação tem uma natureza, tem uma tributação, tem questões específicas, né? Algumas precisam de contratos, outras não. Então essa lei meio que está jogando essa obrigação para o cliente. Falando assim, olha, não é o banco mais que vai classificar, o cliente prioritariamente é que tem que classificar e o banco vai criar sistemas eletrônicos para te ensinar a classificar. Isso é muito importante porque no mercado você tinha meio que essa briga, assim, quem era o dono da operação, que classificava a operação. Eles tentaram agora padronizar, dizendo que é o cliente, tá? Isso tem uma implicação muito importante, que inclusive atrai responsabilidades até criminais, né? E administrativas em relação à penalidade para os clientes. Tira um pouco da instituição financeira e joga a responsabilidade no usuário. Uma outra coisa importante também nesse sentido de coisas imediatas para as pessoas físicas, né? Coisa que tem aplicabilidade imediata para vocês. Essa norma no artigo 27, ele fala o seguinte, que o banco não pode mais exigir documentos cadastrais que sejam públicos e facilmente acessíveis. Então, por exemplo, quando você abrir um cadastro numa instituição de câmbio, numa casa de câmbio, ou até nesses Wise da vida, sistemas eletrônicos, era muito comum eles pedirem uma série de documentos, por exemplo, se fosse uma empresa, o cartão CNPJ, essas coisas. Agora, o Banco Central está proibindo, falando assim, olha, tudo que for automaticamente que a pessoa possa obter na internet, então cartão CNPJ, várias informações sobre empresas, né, especialmente no estado de São Paulo, que é mais acessível, e outras informações dessa natureza, se o CPF está regular ou não, a instituição financeira tem que pegar automático, não pode ficar pedindo do cliente. Então isso é uma tentativa de na marra deixar o mercado mais ágil, né? Usar as bases de dados públicas, Serasa, essas coisas, para facilitar a abertura de cadastros. É interessante, porque normalmente seria uma coisa que os próprios bancos quereriam fazer, né? Mas o Banco Central meio que está impondo isso. Isso reflete também, gente, que esse tipo de norma, o Banco Central é muito assim, o Sistema Financeiro Nacional é muito assim. No sistema financeiro, essas normas são um pouco negociadas também. Então, provavelmente, o Banco Central viu que isso já estava acontecendo, conversou com o pessoal e tentou estabilizar dessa forma, tá? Você vê nessa lei que tem várias questões assim que tem uma carinha de ajuste, né? De falar assim, olha, vamos seguir essa linha aqui e tal. Isso acontece muito. A lei tem vários dispositivos que falam só da conta de não residente. Quem é o não residente? O não residente é o brasileiro que foi morar fora, ou tecnicamente até uma empresa estrangeira, né, que sede fora, mas na maioria das vezes é o brasileiro que vai morar fora. O Brasil já tem uma quantidade aí relevante de pessoas morando fora, você tem estatística que fala de 2 até quase 4 milhões de pessoas, e nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, o perfil de quem emigra mudou. Então, antigamente era o pessoal mais simples, né, ia fazer serviços gerais, faxina e tal. Hoje não, hoje é pessoal de marketing, de computação, de engenharia, finanças. Eu atendo muita gente nessa área, até junto com a Letícia que está nos assistindo aqui, e eles, é o pessoal que tem bons salários, boa formação, né, vai ter uma vida melhor mesmo no exterior, vai ser absorvido pelo mercado internacional. E um grande problema que todo mundo tem, e especialmente essas pessoas que às vezes já têm investimentos no Brasil, têm imóvel aqui, ainda tem uma vida aqui, é que é muito difícil abrir conta bancária. Os bancos, existe a conta do não residente, que a pessoa que muda não pode ter a conta corrente comum, tem que ter uma conta especial. Essa conta especial é inacessível, é muito difícil de abrir. Então já faz uns 3 anos que o Banco Central está soltando norma em cima de norma, tentando facilitar essa abertura. E é essa norma que agora, assim, meio que tentou facilitar bastante. Ela fala várias coisas a esse respeito. A primeira coisa é o seguinte, ela estabiliza numa lei mesmo
que o Banco Central vai regular as contas de não residentes, e que o Banco Central, né, não só a lei, a instituição do Banco Central, e que o Banco Central também vai ter uma regulação própria para a abertura de contas de não residentes. Por que isso é importante? Porque antes a questão da conta de não residente ele ficava sendo uma legislação muito esparsa. Tinha uma menção ali, outra menção aqui. Agora pegou numa legislação mais importante, né, quase um código, e colocou lá. Então, assim, vai existir esse tipo de conta. Outra coisa que fala importante é o seguinte: colocou nessa lei que as contas de não residente vão ter, inicialmente, o mesmo tratamento das contas de brasileiros. Perdão, dos brasileiros que moram aqui, né, dos residentes. O que isso quer dizer? Ele está tentando dizer para os bancos assim, não tenham medo de abrir conta de não residente, porque eu não vou fazer uma inspeção dura demais em cima disso. Eu vou tentar manter as mesmas regras. Então isso é meio que uma sinalização para o mercado, dizendo assim, gente, abram, por favor, as tais das contas de não residentes, né? Parem de proibir isso. O Banco Central falando para os bancos. E ela revogou também alguns dispositivos que atrapalhavam a abertura de contas de não residente. Por exemplo, tinha uma lei 8.021 de 1990, né, então já bem antiga, 30 anos, que falava que as contas de não residente tem que ficar numa agência só. No Itaú você poderia ter uma agência com conta de não residente, o Banco do Brasil poderia ter só uma agência, em geral era uma agência no São Paulo, né, ou no Rio, Santander e tal. Então eles revogaram esse dispositivo para dizer o seguinte, não, gente, agora qualquer agência, lá, agência em Pindamonhangaba, em Montes Claros, qualquer lugar você pode ter conta de não residente. Não precisa centralizar tudo numa agência só. É nesse sentido de tentar ampliar o acesso às contas de não residentes. E revogaram também alguns outros dispositivos, dispositivos bem técnicos, aqui nem vou ler, mas que obrigavam o banco a ter meio que uma segregação no balanço especial, um controle especial em relação à conta de não residente. Eram alguns dispositivos da Lei 4.131, que é uma lei importante, fala de investimento estrangeiro. Então revogou alguns dispositivos, deixou mais fácil para os bancos, ou seja, tirou a obrigação de colocar numa agência só, tirou a obrigação burocrática ali de ter uma segregação especial no balanço e colocou lá, o tratamento vai ser igual. Ou seja, está incentivando os bancos a manterem mais contas dessas de não residentes. Pessoal, algum comentário, tá? Ô, Lilian, obrigado. Excelente, uma boa notícia mesmo, né, para não residentes. Qual foi um outro dispositivo que deve trazer bastante... Sérgio, bem-vindo. Qual um outro dispositivo que deve trazer bastante alteração? Tem uma previsão nessa lei que o Banco Central, quando essa lei entrar em vigor, essa lei vai entrar em vigor daqui a um ano. Tem um dispositivo dizendo que o Banco Central vai estudar e possivelmente permitir a abertura de contas em moeda estrangeira no Brasil. Isso, se acontecer, realmente vai dar uma diferença muito grande. Então, qual é o contexto disso? O contexto é o seguinte: os brasileiros estão cada vez mais abrindo conta bancária no exterior, especialmente contas de investimento, né? Então, há uns 10 anos atrás, quase só famílias ricas, 100 famílias mais ricas do país é que deviam ter conta no exterior para investimentos. Hoje não, hoje a classe média já está entrando nisso, né? Você tem aí a abertura simplificada, tem o BS2, o Avenue, várias instituições financeiras que permitem isso, investir em bolsa americana. Você tem o BBCom, que é um banco chinês que está tentando captar clientes para investir no mercado de ações chinês, mercado de capitais chinês. Então, assim, isso facilitou muito as coisas hoje em dia, né? A questão tem Bitcoin, né? Quase aí bilhões de reais sendo investidos em Bitcoin, e o Bitcoin não tem casa, né? Ele está no mundo. Então o Banco Central observou isso e falou assim, se eu não resolver isso aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fuga de capitais muito grande. Então o que o Banco Central está tentando fazer? Está tentando integrar melhor o sistema brasileiro, a realidade brasileira atual. Você tem mais pessoas, uma espécie de uma popularização dos investimentos em dólar, do investimento no exterior, compatibilizar isso com a lei. Porque da lei do jeito que está hoje, as pessoas vão só tirando dinheiro. Então o que ele fez? Ele facilitou a conta de não residente para uma pessoa no exterior poder ter conta no Brasil, manter um pouco de dinheiro no Brasil. E essa conta em moeda estrangeira, provavelmente, que ele está pensando? Que as empresas exportadoras e as pessoas que querem investir no exterior, para não terem que ficar toda hora trocando real por dólar, né, porque paga IOF, tem um desestímulo, o estímulo, na verdade, é a pessoa manter o dinheiro no exterior, provavelmente o Banco Central está apostando que se ele permitir as contas em dólar no Brasil, moeda estrangeira, né, provavelmente vai ser em dólar, se ele permitir as contas em dólar no Brasil, ele vai estabilizar um pouco esse fluxo de capitais. Ou seja, ao invés de todo mundo ficar tirando dinheiro do Brasil para investir fora, se você permitir a conta de não residente em reais e em dólar, né, uma conta multimoeda,
ele está apostando, é o que eu entendi da lei, que o fluxo vai ficar um pouco mais equilibrado, que as pessoas vão parar de ficar tirando dinheiro do Brasil. Qual que é o lado negativo disso? O que poderia dar errado? Poderia dar errado como na Argentina, né, que a economia ficou toda muito dolarizada. E aí isso cada vez mais enfraquece a moeda, o pessoal corre mais pro dólar, aí cria um câmbio paralelo e tal, aquela desgraça que aconteceu lá. No Brasil, a minha ideia, o que eu entendi, é que o Banco Central está tentando fazer isso de uma maneira mais coordenada, de modo que não gere uma situação de dupla moeda no país, né, como aí Venezuela, Argentina. Provavelmente ele vai abrir essa conta com limites mais altos primeiro, sei lá, acima de 100 mil dólares, depois vai baixando aos pouquinhos. Ou ao contrário, limites bem pequenininhos, $1.000 só, para fazer um teste, né? Não sei qual é a linha que ele vai adotar. Mas para poder equilibrar esse fluxo de capitais e adaptar o mercado brasileiro a essa realidade maior de investimentos internacionais. Isso é uma área, para quem, né, estuda direito tributário, direito internacional, importantíssima, porque isso está indicando que que o brasileiro médio vai passar a ter acesso aos mercados internacionais. Então vai ter dupla tributação internacional, vai ter mais questão de contratos internacionais de remessa de recursos. A pessoa que trabalha, às vezes, presta serviço para uma empresa estrangeira vai ter uma espécie de uma conta salário aqui já em dólar. Então deve mudar bastante as coisas, né? Isso é uma coisa para a gente observar. Não está em vigor ainda, tá, gente? Essa lei entra em vigor daqui a um ano e o Banco Central ainda vai regulamentar isso. Pode ser que demore 3 anos para isso acontecer. Pode ser que em janeiro do ano que vem já existam as contas em dólar. Pode ser que não demore 2, 3 anos, mas é uma coisa que está no horizonte. Essa lei também, isso aqui já é um aspecto mais técnico. O que ela... Ela falou o seguinte, ó. Ela trouxe para essa lei a disposição de que o dinheiro que pertence a organismos internacionais, bancos multilaterais e outros países vai ter um tratamento especial no Brasil e reforçou que esses bens, né, são impenhoráveis. Por que eu estou mencionando isso? Porque vocês lembram quando estava negociando o contrato das vacinas da Pfizer? Uma das cláusulas do contrato da vacina é que a Pfizer queria ter direito de penhorar bens, como se fosse do Tesouro Nacional, né, dos bancos públicos brasileiros, que estivessem no exterior, lá em Washington, Nova York. Que foi uma das piores brigas para poder assinar o contrato, né, porque o governo brasileiro não queria fazer isso. Então a Pfizer, ao invés de pedir um seguro ou pedir algum outro tipo de garantia, ela queria uma espécie de uma penhora sobre bens do governo brasileiro localizados em bancos estrangeiros. Essa lei meio que fala o contrário, fala assim, olha, bens de governos estrangeiros, organismos multilaterais localizados aqui no Brasil, vão ter uma regulação própria e são impenhoráveis. Isso é uma questão super técnica, mas ela ganhou relevância na questão das vacinas, né? Uma coisa que ninguém nunca pensava, ganhou muita relevância. No final, eles adotaram uma solução de meio termo e fizeram uma lei só para a Pfizer, né, para permitir a assinatura do contrato. Voltando aqui mais para a realidade do dia a dia, essa mesma norma que fala da conta em moeda estrangeira e da conta de não residentes, né, nessa mesma linha, eles falam assim, olha, nós vamos também facilitar as remessas internacionais em reais. Ou seja, um brasileiro está lá na Europa ou nos Estados Unidos e ele quer mandar dinheiro aqui para o Brasil. Como é que isso é feito? Ele tem que fazer realmente um contrato de câmbio, né? Ele tem que pegar o dólar lá, mandar para aqui no Brasil. Aqui no Brasil o dólar é vendido para o banco dá reais e deposita reais na conta da pessoa. Essa lei criou um sistema, uma autorização genérica, né, para que bancos estrangeiros que tenham reais, quando é que o banco estrangeiro tem reais? Em geral porque ele fez alguma operação aqui, ou de empréstimo, ou de exportação, e ficou com reais no balanço. Que haja uma cooperação entre bancos brasileiros e bancos estrangeiros que têm reais para fazer remessas internacionais já em reais. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa está lá na Flórida e quer mandar dinheiro aqui para o Brasil, ao invés de ter que fazer toda essa operação cambial, ele já remete em reais de uma vez, utilizando os créditos em reais, por exemplo, que o banco lá no exterior tem. Isso aí, o que tende a acontecer na prática? Tende a facilitar muito e reduzir o custo das transferências internacionais. Então, se hoje o banco te cobra um spread de 2, 3%, né, a taxa para converter a moeda, talvez no futuro seja até 0 ou 0,1%, seja uma taxinha quase insignificante, porque permitiu de maneira melhor essa cooperação internacional entre os bancos. Tudo isso é conectado, hein? Vocês estão vendo. Ó. Então o Banco Central ao mesmo tempo vai permitir moeda, conta aqui em dólar, mas vai permitir que bancos estrangeiros que tenham real façam transações com o Brasil. Vai permitir que o não residente tenha dinheiro aqui no Brasil em real ou em dólar.
E qual que é uma... Então vocês estão vendo, é como se ele estivesse aumentando a exposição dos bancos brasileiros ao mercado internacional. Estão entendendo? Ou seja, o banco aqui que só transacionava com real e de vez em quando fazia um câmbio, agora a moeda forte está circulando lá dentro dele. Nesse sentido, o que também que mudou? Mais outras duas normas bem estruturantes. Primeira norma, o exportador brasileiro, quando ele exporta, antigamente ele era obrigado a trazer todo o dinheiro para o Brasil. Não podia ficar dinheiro no exterior. Depois ele passou a poder deixar um pouco de dinheiro no exterior e trazer o resto para o Brasil. Já há alguns anos ele pode deixar todo o dinheiro da exportação guardado no exterior, mas ele só poderia usar esse dinheiro para, digamos assim, outras operações de exportação, compra, venda de mercadorias. Agora não, eles liberaram, falaram, olha, o exportador pode deixar todo o dinheiro no exterior e pode usar esse dinheiro no exterior para praticamente qualquer coisa, inclusive obter empréstimos, pagar empréstimos. Então, entenderam? Então, basicamente, o Banco Central está dizendo assim, nós vamos aumentar a exposição da economia ao dólar, tanto que os exportadores, quando tem dinheiro no exterior, vão poder emprestar esse dinheiro para outras pessoas no exterior, conceder financiamentos, emprestar para outras empresas brasileiras. Estão entendendo? E além disso, em paralelo a isso, o que ele falou? Ele falou o seguinte, e os bancos brasileiros, eles vão poder agora captar dinheiro em dólar para emprestar no Brasil. Porque até recentemente, como é que era o regulamento? Era assim, o banco brasileiro captava dinheiro no Brasil para emprestar no Brasil. E captava dinheiro no exterior apenas para operações de crédito ao comércio exterior. Então, por exemplo, se o banco ia financiar uma exportação brasileira ou uma importação, ele podia ir lá no exterior captar dinheiro. Mas para empréstimos locais, ele teria que captar só dentro do Brasil. Isso para quê? Para blindar a economia, né? E funcionou, né? De certa forma, porque a economia brasileira, assim, ela não está... É muito difícil um banco quebrar porque o dólar subiu ou desceu. Não tem uma correlação direta entre essas coisas. Porque como todo o capital dele foi captado em reais, o risco dele é em reais. Então, basicamente, essa lei está dizendo o seguinte, não, olha só, nós vamos revolucionar o negócio. O brasileiro que exporta pode manter o dinheiro no exterior, fazer o que ele quiser com o dinheiro no exterior. O banco brasileiro vai poder captar dinheiro no Brasil e emprestar em operações internacionais, ou vai poder captar dinheiro no exterior e emprestar em operações nacionais, ou seja, está aumentando a exposição dos bancos brasileiros à moeda internacional. Por que o Banco Central está fazendo isso? É uma série de fatores. Primeiro, porque isso meio que já acontecia. Então, embora os bancos não pudessem captar dinheiro diretamente no exterior para empréstimos nacionais, a gente sabe que indiretamente isso acontecia. Por meio de vários tipos de instrumentos aí, colaterais, avais, uma série de coisas, isso acabava acontecendo. Além do que tem vários bancos estrangeiros, né? Estrangeiros, meio de capital estrangeiro, chineses, americanos, europeus, japoneses, todas as montadoras, distribuidoras de veículos, todos têm bancos também, né? Scania, Volvo, tal, Fiat. Então, você gerava uma situação no Brasil em que tinha um capital estrangeiro bancário vindo, captando dinheiro mais barato, né? Concorrendo aqui com os bancos brasileiros que mais ou menos só podiam captar dinheiro aqui no Brasil mesmo. Então agora o Banco Central padronizou, falou assim, olha, tanto o banco estrangeiro que vem com capital estrangeiro, né, um capital que já é captado lá, quanto o banco brasileiro vão poder captar dinheiro no exterior para emprestar no Brasil. Positivo e negativo. Positivo é que deve aumentar a oferta de crédito, que é um dos principais problemas aqui no Brasil. O Brasil não tem capital, não tem crédito. E o negativo é que no balanço dos bancos eles vão estar mais expostos a esse tipo de variação internacional, né? Então, além do risco aqui local, em moeda local, inflacionário e tal, ele vai ter o risco de captação no exterior. O Banco Central lá deve ter feito as contas, imagino, levado em conta lá Bitcoin, exportação, quem mora no exterior, necessidade de crédito, e achou que isso aqui seria uma boa ideia. Eu não sei a conta que ele fez, mas me parece uma boa ideia mesmo, né? A gente não pode deixar o Brasil ainda tão fechado assim ao mercado internacional, sendo que o Brasil já é muito... Ele precisa do investimento estrangeiro. Então o investimento estrangeiro vinha principalmente como empréstimos de matriz para filial, investimentos em bolsa ou capital social. Agora o investimento estrangeiro vai poder vir também diretamente como? Por meio da capitalização de bancos que vão usar esse dinheiro para irrigar o mercado. Estão vendo que é uma operação estruturante do mercado, assim, é uma mudança importante? E para os advogados que vão trabalhar nessa área, um campo gigante. Por quê? Você vai trabalhar nos contratos internacionais bancários para trazer dinheiro para o Brasil. Se você juntar tudo isso aí que eu falei, capitalização internacional dos bancos, conta em moeda estrangeira, conta de não residente, o exportador
vai poder agora manter dinheiro no exterior, inclusive usar o dinheiro lá fora para vários tipos de operações. É como se você tivesse assim, desvelado, aberto um novo ramo da economia brasileira. Então o ramo da economia internacional, que era desse tamanhozinho aqui, agora virou um mundo, entendeu? Isso vai dar muito trabalho, trabalho no sentido bom, né? Muita demanda pra gente. E agora, bom, eu fiz essa introdução, mas eu achei que a coisa mais interessante dessa lei foi um artigo assim, até... Ele nem parece tão importante. Quer ver? Ele fala o seguinte... Ele fala o seguinte, ó, artigo 12. Fica autorizada a realização de compensação privada de créditos ou de valores entre residentes e não residentes. Não parece nada, né? Isso aqui é um mundo, gente. Isso aqui é o seguinte, ó. Como é que é hoje? O brasileiro está no exterior e aí é muito comum assim, ó. Ele tem dólar. Aí ele passa um dólar para outro brasileiro lá e o brasileiro aqui no Brasil passa reais para ele. Não é comum assim? A pessoa tá lá no exterior, vai voltar pro Brasil, ao mesmo tempo tem um amigo indo pro exterior. Aí o cara fala assim, eu tô com $1.000 aqui, eu te dou os $1.000. Chegar no Brasil, você deposita pra mim 5 mil e poucos reais. Beleza? Isso é ilegal, não pode fazer isso. Porque isso é equivalente ao que a gente chama de operação dólar-cabo, operação de doleiro, né? Isso é uma compra e venda de moeda estrangeira feita indiretamente fora do sistema bancário. Porque a regra geral é, toda compra e venda de moeda estrangeira é só pelo sistema bancário. Com essa autorização da realização de compensação privada de créditos, é como se você criasse um sistema paralelo ao sistema de câmbio. Paralelo não no sentido ilegal, que era, né? Que era o sentido de doleiro e tal. Mas um paralelo legalizado, assim, só uma coisa que corre legalizada ao lado do sistema principal, um sistema acessório, dizendo o seguinte: se eu tenho um crédito em moeda estrangeira, que eu tenho que receber, e eu tenho uma dívida em moeda nacional, eu não preciso colocar o banco como intermediário dessa transação. Porque como é que era antes? Se eu tinha um crédito em moeda estrangeira, a moeda estrangeira tinha que ser vendida para o banco, e o banco me venderia, compraria a moeda estrangeira e me venderia reais. E se eu tinha uma dívida em reais com alguém que morava no exterior, eu tinha que ir ao banco, como se eu pagasse a dívida para o banco, né, convertesse moeda forte, e aí o banco transferiria a moeda forte para a pessoa no exterior. A regra é essa. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma relação com um chinês, em que eu exporto soja para ele, então ele me deve dinheiro, e ao mesmo tempo eu compro tratores dele, tá? Então eu devo dinheiro para ele. Como que essa operação antes tinha que ser resolvida como? O que o chinês me deve, ele manda em dólar para o banco converte e me paga em reais. E o que eu devo para o chinês, eu mando os reais para o banco converte em dólar e manda para ele, entendeu? Sempre tinha que ter um banco do meio intermediando a transação. Muito importante também nesses casos, por exemplo, operações com Bitcoin. Eu tenho um Bitcoin no exterior, eu vendo para alguém. A pessoa tem que me pagar aqui no Brasil, ela teria que me pagar em dólar para o banco me dá reais, e aí eu mandaria os Bitcoins e tal. Tem várias operações em que esse tipo de situação acontece. Então, assim, numa empresa, você tem um investimento estrangeiro. Então, a empresa lá do exterior ela tem que receber lucros. Ao mesmo tempo, a empresa no exterior tem que pagar, ela pegou um empréstimo na empresa brasileira e tem que fazer um pagamento para a empresa brasileira. As operações tinham que ser todas feitas separadamente. Com esse artigo aqui, ó, fica autorizada a realização de compensação privada, você está mais ou menos dizendo o seguinte: uma parte da economia internacional vai começar, o que a gente fala em inglês, offset, vai começar a ter compensação, o termo técnico de compensação é quando as pessoas são mutuamente credoras e devedoras, né? Então eu te devo 10 reais, você me deve 12 reais. Aí ao invés de eu te dar 10, você me dá 12, você só me dá 2. Isso está no Código Civil e tudo. Isso não podia ser feito com moeda estrangeira, com câmbio, era proibido. Agora não é mais proibido. Agora, se eu estou devendo um dinheiro para alguém que está no exterior e a pessoa no exterior está me devendo dinheiro, a gente pode realmente compensar a dívida e só liquidar lá, passar a régua e pegar o saldo para fazer a liquidação. Isso talvez não pareça tão importante, mas eu estou tentando ressaltar aqui como isso é importante, porque isso muda muita coisa. Porque imagina, põe tudo isso que eu falei no mesmo balaio, para vocês entenderem, olha. Eu posso ter moeda brasileira, conta brasileira em dólar. Eu sou exportador, posso manter dinheiro no exterior. E eu posso fazer compensação privada de créditos. Isso quer dizer que, por exemplo, uma trading company que está sempre importando e exportando, ela não vai mais precisar fazer um super hedge, ou seja, ficar contratando dólar futuro
para se proteger das operações? Ela basicamente pode organizar a compensação privada de crédito no exterior e fazer o câmbio só do saldo. Isso assim muda totalmente a maneira como o mercado funciona. Aí você pega isso aqui e leva para a questão de investimentos, investimentos, ações, futuros, empréstimos, pagamento de títulos, né? Pagamento de empréstimos internacionais, compensação de investimento estrangeiro com dividendos, uma série de fatores. Operações com Bitcoin também vão poder usufruir desse mesmo artigo. Você basicamente colocou o Banco Central agora. Essas operações, você acha que elas têm que ser informadas ao Banco Central. Mas basicamente você está dizendo o seguinte, que antes do sistema cambial, tudo tinha que passar pelos bancos. Agora o Banco Central está dizendo, não, só o saldo vai passar pelos bancos, você pode fazer as compensações privadas da maneira que você quiser, desde que eu seja informado, para eu poder fazer o controle de contas aqui do Brasil. Então se o Banco Central achar que está tendo um desequilíbrio, ele vai revogar isso e vai mandar voltar para o sistema antigo. Mas se ele achar que o negócio está andando bem, ele vai liberar mais ainda, entenderam? Então isso aqui na verdade coloca a economia brasileira em tese, em pé de igualdade, com fazer negócio na Inglaterra, em Singapura. Porque o que acontecia? Muitas vezes, uma empresa brasileira que mexia com o comércio exterior, ou mesmo os próprios bancos, né? Eles abriam uma filial lá nas Ilhas Virgens, ou na Inglaterra, algum lugar assim. Por quê? Porque eles chamavam essa filial de money center, né? De centro de dinheiro. Inclusive empresas de engenharia, até grandes escritórios de advocacia também tem isso. Um escritório de advocacia brasileiro que tem clientes no mundo inteiro, às vezes ele abre uma espécie de uma filial financeira no exterior só para poder gerenciar os pagamentos, para não ter que ficar trazendo dinheiro aqui toda hora, fazendo câmbio e tal. Então, por que eles faziam isso? Porque as regras cambiais eram muito complicadas no Brasil, então era mais fácil manter o dinheiro no exterior, no final do ano você apurava o lucro, tal, pagava o imposto e trazia o dinheiro. Agora não, com essas normas novas, basicamente, não sei como vai ser na prática, mas em teoria, você não tem mais a necessidade de ficar criando estruturas no exterior só para gerenciar pagamentos. Se você pode ter conta em dólar no Brasil, se você pode fazer compensações privadas no Brasil, e se o não residente também pode ter conta aqui, basicamente você está atraindo para o Brasil essas operações que fugiam daqui. Entenderam? Então é uma mudança bem importante. Ok. Bom, a parte cambial principal era essa. E o que agora teve de alteração tirando a parte cambial? Teve algumas questões tributárias e uma parte importante de investimento estrangeiro. A regulação do investimento estrangeiro meio que foi substituída. Evandro, bem-vindo. Denis, Erivânia, bem-vinda, viu? Tô vendo que tem bastante gente aqui, eu fiquei empolgado. Marcos, Letícia, ótimo. Então, pessoal, o que mudou? Até inclusive ano passado eu dei um curso sobre investimento estrangeiro. O curso era com base na Lei 4.131, que é uma lei já meio antiga, mas que regulava o investimento estrangeiro no Brasil. Essa lei aqui basicamente revogou a Lei 4.131, não revogou inteira, mas revogou os principais artigos, inclusive a definição de investimento estrangeiro dessa lei, que era muito boa, foi revogada, e substituiu por uma, na verdade por bem menos, assim, por um texto bem menor, mais consolidadozinho, que veio dessa lei. A ideia geral não mudou, né? Ou seja, os investimentos estrangeiros continuam sendo ativos de pessoas que moram no exterior e têm interesses econômicos no Brasil, mas o regime saiu daquela lei antiga e ficou bem simplificadozinho aqui, e basicamente está dizendo o seguinte: tudo relacionado a investimento estrangeiro vai ser regulado pelo Banco Central. Não tudo, obviamente, mas quase tudo vai ser regulado pelo Banco Central, e várias leis esparsas, claro, de investimento estrangeiro, tinha outros órgãos do governo, alguns órgãos até já extintos, uma parte da participação da Receita Federal, tudo isso foi removido e consolidou no Banco Central, ok? Pergunta, considerando que a lei é para daqui a um ano, que daqui a um ano pode ter outro governo, tem chance dessa lei não estar em vigor ou a autonomia do Banco Central fala mais alto? Que boa pergunta. Tem chance, em teoria poderia mudar alguma coisa até lá. Mas o que a gente tem visto nos últimos 10 anos é que entre governo e sai governo, o rumo do Banco Central tem sido mais ou menos o mesmo, tá? Então, por exemplo, mesmo os governos mais de esquerda, você não tinha um Banco Central muito fechado. Essas coisas começaram a ser gestadas lá. Então, seria algo próximo a uma coisa que no Brasil não existe muito, que é uma política de Estado, né? Uma coisa que vai seguindo assim, mesmo com a mudança de governo. Pode mudar, a gente nunca sabe, né? Especialmente se der uma crise cambial muito forte. Mas a tendência é que isso aqui vai entrar em vigor, ainda que com alguma alteração ou outra. Obrigado pela pergunta.
Tá, sobre investimento estrangeiro, né? Só um minutinho. Você vê bem que eles estão pensando numa internacionalização da economia. Por quê? Porque na parte de investimento estrangeiro, na parte de casos excepcionais, eles falam o seguinte, ó. O Banco Central fica autorizado a dispor sobre capitais de residentes, pessoa que mora no Brasil e tem dinheiro aqui, mas mantido em favor de não residente, seja equiparado a capital brasileiro no exterior. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, digamos que eu estou aqui no Brasil e eu tenho uma conta em dólar, mas o dinheiro todo que está nessa conta em dólar, eu estou atuando aqui como um agente, um comissário, é o termo técnico, um contrato de comissão, vem de uma pessoa do exterior. O Banco Central está dizendo que ele vai poder considerar esse dinheiro aqui, que é meu, está no Brasil, como um investimento estrangeiro, dependendo da natureza da operação. Então, digamos que eu sou um procurador lá do investidor árabe, mas o dinheiro está aqui em meu nome. E existe esse contrato, tá, gente? Não é laranja. Esse contrato chama contrato de comissão. A grande maioria das pessoas não sabe disso, mas está lá no Código Civil, tá? Isso existe. É quando eu recebo dinheiro para fazer negócio em nome próprio, eu sou comprador e vendedor, mas esse dinheiro pertence a outra pessoa, tá? O que diferencia o contrato de comissão da pessoa ser laranja? É porque no contrato de comissão, embora a compra e venda seja em meu nome, a declaração de propriedade é em nome do terceiro. E o laranja não, ele finge que ele é dono do dinheiro, ele põe na declaração de imposto de renda dele, ou ele conta para os outros que o dinheiro é dele, tá? E o comissário não, todo mundo sabe que o dinheiro não é dele. Então é isso que o Banco Central está dizendo. No caso de procurador ou comissário, o dinheiro brasileiro pode ser considerado investimento estrangeiro. E, da mesma forma, o capital de não residente mantido no exterior em favor de residente pode ser considerado capital estrangeiro no país. Ou seja, se você tem um brasileiro tentando esconder dinheiro no exterior, o Banco Central pode entender que aquele dinheiro, apesar de estar no exterior, é nacional, entendeu? Ele não vai ser contabilizado como investimento estrangeiro ou dinheiro no exterior. Então, sempre juntando tudo que eu estou dizendo, o que o Banco Central está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos internacionalizar a economia brasileira um pouco mais e nós vamos parar de olhar só a forma e vamos olhar a substância dos contratos. Então, se o dinheiro é seu, ainda que não esteja em seu nome, nós vamos olhar a propriedade real daquilo, mesmo que ele esteja em dólar, etc. e tal. Então, é um sistema muito diferente do sistema que a gente vive hoje, que é um sistema mais formalista, né? Que ele vai olhar exclusivamente em nome de quem está registrado, quem fez o contrato de câmbio e tal e tal. Isso também implica o quê? Que a Receita Federal e o Banco Central vão ter uma conexão muito mais íntima. Porque o Banco Central vai dizer para a Receita, ó, Receita, esse dinheiro aqui, que você está achando que é de fulano de tal, na verdade é de ciclano. Estão entendendo? Porque como ele vai olhar a natureza da operação, ele vai comunicar para a Receita Federal. Inclusive tem um artigo nessa lei que fala que vai poder, reforça, né, que vai haver uma comunicação entre o Banco Central e as Receitas Federais, a Receita Federal, Estadual e Municipal, desde que mantido o sigilo bancário. Eu sempre rio disso porque quando o STF decidiu sobre o sigilo bancário, ele falou assim, não, o fato do Banco Central contar para todo mundo da administração pública o dinheiro que você tem na sua conta não quebra o sigilo fiscal porque não foi publicado no jornal. Eles dão esse exemplo assim, ó. Só quebraria o sigilo fiscal se houvesse uma, se houvesse uma comunicação pública, né, publicada numa revista, no jornal. Mas se o Banco Central informar para a Anvisa, para o Exército, para a Receita Federal, para a Guarda Municipal, para a Polícia, para todo mundo, o MP, a sua conta bancária, para o STF, isso não representa quebra de sigilo fiscal. Mas é uma piada, né, gente? É claro que isso foi só um artifício que eles usaram para dizer que no Brasil, na verdade, o sigilo fiscal deixou de existir em relação ao governo. Só existe sigilo fiscal, no sentido que eu não posso ir lá e pedir o extrato bancário do meu vizinho. Mas o governo, com a maior facilidade, sem necessidade de mandado judicial e tal, pode fazer isso a hora que ele quiser. E, na verdade, os bancos são obrigados a fazerem isso, tá? Eu sempre falo isso, as pessoas não acreditam, mas é assim mesmo. Ô, pessoal, a live já tá longa porque o assunto é tão interessante, né? Vou só arrematar aqui com mais alguns pontos importantes. Quem quiser fazer algum comentário, seria uma hora boa, tá bom? Ah, tá. Eles fizeram algumas correções aqui, ó, que interessante. Vou falar na parte tributária, eles consolidaram dizendo o seguinte: sempre teve um problema na questão de pagamento de royalties e serviços técnicos para o exterior da filial para a matriz.
Então, nessa norma, a dúvida era se essas coisas eram dedutíveis, né? Que eram pagamentos dentro do mesmo grupo. A norma vem e fala, não, a partir do ano que vem, esses pagamentos vão ser dedutíveis. Também dizendo o seguinte, que os pagamentos de royalties, assistência técnica e até dividendos podem estar vinculados à prova de pagamento de imposto. Isso já é uma preparação, porque se sair ano que vem a reforma tributária dizendo que o pagamento de dividendos vai ser taxado, né? Hoje não é, talvez venha a ser, espero, aliás, que não seja, mas pode acontecer, já está preparando, dizendo que é o seguinte, que para remeter lucros ao exterior, o banco pode pedir, o Banco Central ou o banco pode pedir a prova de pagamento dos tributos, no caso do imposto de renda sobre dividendos. Quem perguntou aqui, gente? Evandro, os registros de ROF e ED devem morrer? Registro, né, de operações financeiras e investimentos estrangeiros devem morrer? Já ouvi gente dizendo que sim, gente dizendo que não. Evandro, por essa lei aqui não vai acabar o ROF nem o IED. Pode ser que ele mude a natureza dele, né? Porque, por exemplo, como agora vai ter compensações privadas, pode ser que ele deixe de ser baseado, por exemplo, em contratos de câmbio, como é hoje, e seja baseado só no saldo das operações ou no balanço das empresas. Mas algum tipo de registro vai ter, até porque essa lei joga mais ainda em cima do Banco Central a responsabilidade de controlar as operações cambiais. Então, assim, morrer não vai morrer, vai acontecer, não sei como, talvez mude lá o jeito e tal, mas alguma coisa vai ter. Tá bom? Frois, bem-vindo. Muito bom. Pessoal, a live já tá ficando longa, eu vou só pegar aqui mais um ou dois pontos importantes, tá? Só um instantinho. Tá, uma coisa, muita gente que trabalha com investimento estrangeiro, especialmente contadores e que trabalham com isso há mais tempo, eles sempre perguntam sobre o AFAC. O que era o AFAC? A AFAC era quando uma empresa estrangeira mandava dinheiro para integralizar capital social, mas não tinha atualizado o capital social ainda, ou seja, o capital social ainda não tinha sido alterado na junta. O Banco Central, administrativamente, eliminou a AFAC já faz muito tempo, quase 10 anos. Só que na lei ainda existia essa possibilidade. Não tinha como fazer mais, mas existia na lei. Eles revogaram isso para morrer, não tem mais a FAC, tá, gente? Adiantamento para futuro de aumento de capital não existe. Já não existia na prática, mas estava na lei, agora não existe nem na lei. Revogaram isso. Só um minutinho. Deixa eu ver o que mais. Tá. Em relação a uma coisa importante. A lei menciona e dá uma reforçada nas operações que podem ser feitas com moeda estrangeira dentro do Brasil. De modo geral, dentro do Brasil são nulas, né? São ilegais as operações feitas com ouro ou moeda estrangeira. Só pode fazer negócio no Brasil com moeda de curso forçado com real. Mas para algumas operações, por exemplo, exportações, você pode prever moeda estrangeira. Eles estão dizendo aqui que nas operações em que o credor seja não residente, você vai poder, quando você está devendo para alguém no exterior, você vai poder fazer a operação em dólar, né, em moeda forte. Isso linka lá com aquela questão de manter as contas em moeda estrangeira. E está dizendo também que nas exportações indiretas, a operação vai poder ser feita em dólar. O que é exportação indireta? É super comum. É quando, por exemplo, o dono da soja vende para uma trading e a trading vai exportar. Então, você sabe que a soja está indo para ser exportada, mas ela vai ser ela é negociada aqui internamente primeiro, mas com destino à exportação. Eles estão dizendo aqui que esse tipo de operação agora vai poder ser acertado em dólar. Para os fazendeiros, produtores rurais e até para o pessoal da indústria também, que às vezes manda um componente para um celular que vai ser exportado, isso é ótimo. Por quê? Porque uma grande preocupação que o exportador tinha aqui era o seguinte: eu vendo em reais hoje para exportar, mas amanhã o dólar sobe muito, o exportador ganha muito mais dinheiro que eu. Agora não, isso já vai poder ser acertado em dólar, novamente deixando a economia brasileira um pouco mais internacionalizada, entendeu? Então, se isso aqui pegar, ano que vem, daqui 2 anos, todo mundo que trabalha com comércio internacional vai estar fazendo contrato aqui interno em dólar, tá? É uma grande mudança também. Essa lei, na verdade, eu acho que ele daria um livro, assim, porque se você ler ela toda, inclusive todos os artigos que ela revoga, dá para você entender bem a história dos últimos 10, 15 anos de desenvolvimento do Banco Central, das normas do Banco Central. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, a gente já falou até mais do que devia, porque a lei é muito interessante. Acho que todo mundo viu que ela vai trazer muitas oportunidades de trabalho. Para quem é do mercado financeiro e para quem trabalha com exportação, muita necessidade de ajuste contábil, né? Até de mudar um pouco a estratégia financeira da empresa, a proteção contra o hedge cambial, né? Contra a variação cambial, vai ser
Você vai ter que contratar menos hedge e vai poder fazer operações direto em moeda estrangeira. Então isso aqui abriu portas para grandes mudanças no mercado. Agradeço demais a todo mundo que assistiu, tá? Depois eu vou aprofundar esse tema nas aulas com meus alunos. Quem quiser inscrever, fique ligado lá, se inscreve no meu canal do Telegram, a gente lá tem discussões mais aprofundadas. Obrigado a todos. Antes de encerrar, eu vou deixar um minutinho aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, comenta aí agora. Cris da Luz Law Firm, excelente, muito obrigado. Evandro. É impressionante como eles soltam leis importantes na última semana do ano, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Sempre acontece isso. Já faz uns 5 anos que eu acompanho. Sempre vem bomba nessa época do ano. Valeu, Evandro. Ana Paula. Tivemos alguma dúvida, pessoal? Tô às ordens, tá? Ok? Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, tá? Esse ano a gente vai vou procurar fazer sempre lives acompanhando as novidades legais. Semana que vem tem mais. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.